Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Sou grato a Deus pelo privilégio de poder falar da sua palavra. Quero agradecer a liderança dos jovens aqui do Liberdade 2 por nos convidarem a estar com vocês aqui. Eu não sei se eu sou muito estilo de pregador desse tipo de trabalho, mas amém, né? A gente está aqui para somar e tentar falar da palavra de Deus. A palavra de Deus é boa, independente da forma que você enxerga o mover de Deus, você recebe palavra de Deus de qualquer maneira, e palavra de Deus toda ela é boa. Eu quero pedir, os irmãos que estão fora que entrem, né? Os irmãos que estão lá de fora entrem, porque ficarão de fora muitas coisas que eu não gostaria de citar. Então, por favor, entrem. Eu cheguei cedo, cheguei 6h30, estou ali sentado, bati palma, o corpo também balança. E agora eu quero que vocês venham também para me ajudar a pregar. E aí eu falei até para alguns jovens que saíram, eu falei, o que vocês têm contra a palavra? Não, porque o que vocês têm contra a palavra? Aí sai, e não é certo você sair da casa de Deus, não há ninguém estrela aqui. O maior aqui é Jesus, é Ele que é digno de todo louvor, de toda glória, é Ele que é digno de ser adorado. Ninguém veio aqui simplesmente só para se confraternizar, senão a gente ia para a pizzaria que está aqui de frente da igreja. Ninguém veio aqui somente para, porque eu marquei, ou porque alguém me convidou. Esse não é o meu interesse aqui, não é o meu intuito, e nem vim para isso. Vim para cultuar ao Senhor, para adorá-lo, e Ele que é digno de toda adoração. Então isso não é adoração verdadeira, isso não é oferecer o melhor para Deus. Você não veio se apresentar, você veio para adorar o Senhor. Quando nós saímos da nossa casa para a igreja, nós propomos no coração vir à casa de Deus para adorar o Senhor. E aí, não só para me apresentar. Se você veio louvar a Deus, se você veio se apresentar para Deus, Deus recebe. Agora, em respeito a quem prega, em respeito da próxima, sugiro, coloque a palavra primeiro, que aí quem canta, canta depois. E aí dá certo, e a gente vê quem fica no nosso meio para adorar realmente ao Senhor. Primeiro, antes do louvor tinha o sacrifício, e a palavra da Bíblia também aponta para sacrifício, e eu vim também para sacrificar ao Senhor. Então nada de mirabolante e difícil ou diferente daquilo que vocês entendem como adorar a Deus, que foi o tema que vocês escolheram. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 51, que é um salmo escrito também por Davi. O tema que vocês escolheram de 1 Samuel, ele faz referência a Davi, faz referência a uma ação especial de Deus para a vida dele, de uma maneira que Deus o escolheu, de uma forma que ele foi escolhido para ir ao palácio do rei, para poder tocar por algo que ele fazia de melhor, e fazia como fazia por sendo o melhor para Deus. E Davi, a Bíblia não registra em nenhum outro texto da Bíblia, como Davi aprendeu a tocar, como Davi aprendeu a salmodiar, como Davi aprendeu a adorar. Adorar a Deus é algo individual, é algo que é diferente de tudo aquilo que a gente pensa que pode ser. E Davi aprendeu a tocar e aprendeu a fazer isso dando o seu melhor para o Senhor. Glória a Jesus. E ele foi chamado na hora certa, foi chamado no momento certo para influenciar e ser usado por Deus para repreender uma ação de um espírito que perturbava o rei. E aí Davi soube, dentro das qualidades que ele tinha, qualidades que ele procurou desenvolver em Deus, desenvolver pelo Espírito do Senhor, Davi conseguiu fazer a diferença entre outros músicos que existiam naquele tempo, entre outras pessoas que também sabiam louvar, vamos dizer assim, pessoas que sabiam como se portar, pessoas que sabiam como fazer um barulho
quando se pegava um instrumento. E adorar a Deus não é fazer barulho. Adorar a Deus é algo que você expressa para o Senhor, que toca na alma, toca no entendimento de quem está ouvindo aquilo que você apresenta para o Senhor como adoração. Salmo de número 51, que é um salmo de Davi. E eu quero falar nesta noite sobre pecado, levando o pecado a sério, dentro desse contexto da vida de Davi, daquilo que Davi fez, daquilo que envolvia o contexto de vida de Davi. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu não vim hoje aqui preocupado se você vai glorificar, se você vai pular, se você vai saltitar. Todos já fizemos isso, mas eu quero dizer para vocês jovens aqui nesta noite, a maioria é jovem: trate o pecado como uma coisa séria, trate o pecado como algo que pode ser tão maléfico para todos nós, que pode destruir a sua vida, que pode destruir não só o seu presente, mas pode destruir o seu futuro. E quando nós levamos o pecado a sério, todo o nosso contexto de vida ele é mudado, e ele consegue também mudar, ele consegue também influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim o Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Glória a Deus. Só até esse versículo. Se você puder manter a sua Bíblia na sua mão, depois nós vamos meditar em outros textos da palavra do Senhor também. O texto que vocês escolheram de 1 Samuel, ele vai trazer um pouco da trajetória da vida de Davi. Esse Davi que o próprio nome diz que ele é amado do Senhor. O meu filho também se chama Davi. E quantas coisas que envolveram o contexto deste jovem. Esse Davi que no Salmo 122 ele escreveu: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Esse mesmo Davi que diz que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. E aí, se você for procurar enxergar algumas coisas que envolveram o contexto da vida de Davi, você vai encontrar as vitórias que Davi conquistou quando trazia boas notícias ao povo e júbilo de alegria para as pessoas depois que ele se torna rei em Israel. A Bíblia diz que Davi foi um homem escolhido por Deus, e por ele ser escolhido por Deus, ele despertou ciúmes, ele despertou invejas, ele despertou adversidade dentro da sua própria casa. Davi era perseguido e dentro da sua casa ele foi até esquecido pelo seu pai. A Bíblia diz no mesmo primeiro livro de Samuel que ele foi enxergado na sua casa como um menor, mas foi escolhido por Deus para ser o maior entre todos os seus irmãos. A palavra de Deus diz também que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era escolhido do Senhor para uma grande obra. Está escrito também na palavra
no texto que vocês escolheram de 1 Samuel, que Davi tocava a harpa e os espíritos malignos que atormentavam Saul, eles saíam. Imagine você ser escolhido por Deus para fazer a diferença no seu tempo, e o louvor e a adoração que sai da sua boca conseguir expulsar espíritos malignos que perturbam a vida de outras pessoas. Vejo no tema que vocês escolheram que Davi era alguém que adorava a Deus com qualidade, e dentro desse mesmo contexto diz que Davi enfrentava desafios com coragem. Ele era um crente feliz e otimista. Davi era alguém de ânimo pronto. Davi era vigilante no falar. Davi, ele sabia mais ouvir do que falar. E aí, quando a gente ouve mais do que fala, diz o escritor aos Provérbios que é melhor nós guardarmos a nossa língua, que é melhor nós ouvirmos mais do que falarmos naquilo que a gente pensa que é certo ou que é errado. E muitas vezes é melhor ficar calado, mesmo você sabendo que a sua verdade está certa, mesmo você sabendo que aquilo que te prende, aleluia, pode ser algo, aquilo que você vai proferir, melhor dizendo, pode ser algo que envolve o teu contexto de uma forma tão diferenciada. Mas o texto que vocês escolheram diz que Davi, ele sabia o momento certo de se expressar, ele sabia a hora certa de proferir palavras. Diz ainda o texto que a presença de Davi era agradável, ele sabia como se portar diante das pessoas. E diz também no finalzinho do texto que ele carregava consigo a presença de Deus na sua vida. E aí pergunto nesta noite: quantos querem carregar a presença de Deus com você? Aleluia! Como é bom saber que esse contexto de Davi serve de espelho para mim, serve de espelho para você que está aqui nesta noite adorando ao Senhor. Mas disse eu que eu iria falar para vocês sobre pecado, de tratar o pecado sobre coisa séria, como uma coisa séria. Nós estamos vivendo dias em que muitos de nós começamos a tratar coisas sérias como sendo coisas insignificantes. Estamos vivendo dias em que o normal, ou aquilo que era antigamente proibido, pastor Geilson, hoje está se tornando normal, e o normal está nos afastando da presença de Deus. Aquilo que muitas vezes é normal, entre aspas, para nós, nos afasta do melhor que Deus tem reservado para a nossa vida. Se você for estudar um pouco a palavra acerca de pecado, num entendimento mais oportuno para nós aqui nesta noite, pecado é como se fosse um golpe final do diabo para acabar com o nosso relacionamento com Deus. Imagine uma guerra que você enfrenta todos os dias, imagine os conflitos que você enfrenta todos os dias. E aí digo para vocês aqui, não sou um super crente, e não estou aqui me colocando, preste atenção, numa condição maior do que vocês, de nenhum de vocês que estão aqui. Fui adolescente na igreja, fui jovem na igreja, me casei na igreja, fui chamado para o ministério na igreja, Deus me escolheu para uma obra. Mas não pense você que eu fiquei livre dos mesmos conflitos que você enfrenta. Não pense você que eu fiquei isento das mesmas batalhas que você enfrenta ainda hoje dentro da casa do Senhor. E aí pensar no pecado não é algo que agrada a nenhum de nós. Nós somos muitas vezes supersticiosos com as coisas que nós consideramos ruins, e a teologia vai dizer que pecar é errar o alvo, que pecado é errar o alvo, é errar o seu foco, é errar a sua direção, é errar aquilo que você tem como uma verdade incondicional na sua vida. E aí você, quando peca, você erra o alvo, você sai da direção, você se esquece do plano maior de Deus para você. E o pecado também está escrito na palavra que ele coloca uma barreira entre nós e Deus. Quando é então, pastor, que nós pensamos no pecado? Primeiro, quando uma tragédia acontece conosco.
Nós começamos a repensar os nossos erros. Por que, Senhor, que isto está acontecendo na minha família? Por que isto se passa na minha vida? E aí eu começo a pensar: Senhor, será que o erro está em mim? E aí nós começamos a pensar em pecado, e a ficha só cai. E aí, usando a linguagem que vocês usam, quando a ficha do boy cai, é que ele vai saber que ele pecou, que ele errou. Ou quando acontece alguma tragédia na sua vida, aí você começa a pensar: Senhor, aonde estou errando? E em segundo lugar, quando nós vivemos um verdadeiro avivamento na nossa vida, quando somos impactados por Deus, nós também pensamos no pecado que tão de perto nos rodeia, diz a palavra do Senhor. E aí, quando falamos na questão que envolve avivamento, avivamento nos faz pensar no pecado e lidar com ele de forma séria. Avivamento tem mais a ver com choro do que com sorrisos. Avivamento tem mais a ver com pureza do que com quebrantamento, do que com poder. Aliás, avivamento tem mais a ver com pureza, com quebrantamento, do que aquilo que nós conhecemos como poder de Deus. E digo para vocês aqui, jovens, preste atenção: avivamento não é batismo com o Espírito Santo, avivamento não é cura, avivamento não é um ajuntamento de pessoas, avivamento não é algo que eu estou na igreja, eu pulo, e eu sinto muita glória, ou muito poder, entre aspas, e quando eu saio da igreja, a minha vida não muda. Quando eu saio do ciclo espiritual da casa do Senhor, nada mudou na minha vida. E o desafio de todos nós que aqui estamos nesta noite é produzir mudança no ciclo das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso estou chamando a sua atenção nesta noite, para você levar ou tratar o pecado como sendo uma coisa séria na nossa vida. Primeiro, o que acontece então quando um avivamento nos alcança? Nós ouvimos a voz de Deus, sim ou não? Quantos entendem, digam amém. Quando o avivamento acontece na nossa vida, nós ouvimos a voz de Deus. Em segundo lugar, há um arrependimento com lágrimas, confissão da alma. Imagine, a Bíblia diz que João Batista pregava às margens do Jordão, e lá ele também batizava as pessoas. Imagine você sendo confrontado na hora do seu batismo. João Batista chegava para o camarada: quer se batizar? Quero. Então confessa primeiro os teus pecados, diga onde estão os teus erros. E eles de qualquer maneira meio que obrigava as pessoas a dizer o que eles estavam fazendo de errado. E aí, depois que o pecado era confessado, João Batista os batizava nas águas do Jordão. Arrependimento, quando ele acontece na nossa vida, o avivamento, perdão, nós começamos a pedir perdão não só a Deus, mas às pessoas que nós magoamos e que estão dentro da igreja. Quando um avivamento nos alcança, nós pedimos perdão também às pessoas que estão no nosso ciclo social, às pessoas que estão dentro da nossa casa. Quando um avivamento nos alcança, nós começamos a mudar muitas coisas. E uma outra coisa que acontece, nós abandonamos completamente as práticas antigas. Quantas pessoas, quantas moças, quantos rapazes que você conhece, que estão dentro da igreja, que aceitaram Jesus, mas a vida dele só é crente aqui, ele só é crente dentro das quatro paredes, ele só sabe o que é ser crente dentro da igreja. Quando ele sai daqui, nada acontece, a vida dele continua a mesma de quando ele tinha antes de aceitar Jesus como Salvador. Quem sabe, se você está aqui nessa condição, nesta noite o Espírito de Deus vai mudar até a tua maneira de andar. Nesta noite o Espírito de Deus vai até ministrar ao teu coração coisas que você ainda não ouviu da parte do Senhor. Quando um avivamento nos alcança, até a nossa forma de viver muda. Quando um avivamento nos alcança, a restauração no nosso culto que nós oferecemos a Deus. Você acha que o seu culto está agradando a Deus, que a sua maneira de oferecer sacrifício ao Senhor tem agradado a Ele? Ou você veio só porque era o conjole, era o segundo conjole, você veio porque não, vai ter música legal, vai dar certo, vai ter isso, vai ter aquilo outro, e a minha vida diante de Deus como está? E quando um avivamento acontece na minha vida, eu passo a obedecer diariamente a palavra do Senhor.
O salmista Davi disse no Salmo 1, esse mesmo Davi, que vocês estão fazendo referência aqui nos louvores, na leitura lida, naquilo que vocês divulgaram. Esse mesmo Davi disse no Salmo 1, bem-aventurado o varão, e agora digo a moça, o rapaz, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, quando o avivamento alcança a vida dele. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ah, pastor, então você está dizendo que eu tenho que pegar a palavra e ler todo dia, toda hora, todo instante? Não é bem por aí como você pensa, mas aonde você estiver, está dentro do ônibus, eu estou pensando na palavra de Deus. Eu estou dentro de casa, eu estou pensando na palavra do Senhor. Eu estou dentro da igreja, mas a minha conduta na igreja é de acordo com a palavra de Deus. Ele medita na lei de dia e de noite. E aí ele continua dizendo, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz dá certo, tudo quanto ele faz prospera, tudo quanto ele faz muda o seu contexto de vida. E aí chama a sua atenção aqui nesta noite para uma coisa que está muito latente entre nós nesses dias: protesto. Eu quero protestar. E aí eu disse para alguns jovens quando saíram, eu vou protestar no microfone porque vocês estão saindo, eu vou protestar porque vocês estão indo embora. E esses dias eu coloquei lá no Face, e aí algumas pessoas dizem assim: o gigante acordou, e aí o Brasil acordou, e aí os jovens acordaram. Nós crentes já devíamos estar atentos há muito mais tempo do que tudo isso que está acontecendo. E aí diz lá o hino nacional, né? Dentre as coisas, eu vou, ninguém mais, e os cartazes diziam, ninguém mais vai ficar deitado em berço esplêndido. Não é assim que diz lá o hino nacional? E aí eu pergunto para você aqui nesta noite: até quando você vai ficar no seu comodismo dentro da igreja? Até quando, jovem, você foi lá protestar? Eu tenho certeza que tem jovem aqui que foi lá protestar também. Mas até quando você não vai mudar de vida dentro da igreja? Até quando você só vai ter um título de crente na sua vida? Até quando você vai ter vergonha de sair no meio da rua com um cartaz dizendo: arrependa-se do seu pecado, Jesus te ama? Nós temos poder e temos até... não temos vergonha de protestar na rua, de dizer no Facebook isso e dizer aquilo outro, mas na hora de você dizer que você é um crente de verdade, que você é um adorador, você não quer, você tem vergonha, você tem medo. Mas sabe por quê? Porque isso confronta a sua vida. Você não é assim, e aí você está agora como a Maria, vai com as outras. Ei, jovem, Deus quer que você mude a tua postura de crente. Saia no meio da rua também, mas saia dizendo que Jesus salva, que Jesus transforma, que Ele muda o contexto daqueles que estão lá. Aleluia. Vamos pensar, será que Davi iria protestar da maneira que nós, quando digo nós, muitos de nós foram protestar? Será que o Davi que vocês estão fazendo referência aqui nesta noite, por ser alguém guerreiro, que não tinha medo, será que ele faria a mesma coisa que você fez lá com seu cartaz? Talvez vocês não tenham ainda um pouco de noção de muitas coisas que vocês protestaram. Alguns foram porque os outros chamaram, sabia porque estava ali, porque era Maria, vai com as outras. Deus nos chama a uma responsabilidade cada vez maior naquilo que nos envolve como cristãos desta geração. Aleluia. Os livros estão escritos sobre vários homens que provocaram avivamento na história, e nós muitas vezes falamos com ousadia no púlpito da nossa igreja de Martinho Lutero, de Jerônimo Savonarola. Nós falamos de grandes outros homens de Deus, de John Wesley. Nós falamos da forma que eles pregavam, do tempo que eles oravam. E eu pergunto para você, moça, você rapaz que está aqui nesta noite, o que é que vão dizer de vocês daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando você estiver casado, quando você tiver resolvido a sua vida sentimental, ou quando a história passar, quando esta década do protesto passar? O que é que as pessoas vão dizer de você como um crente? O que é que as pessoas vão olhar para você e dizer: na minha geração do Conjole, eu vivi um tempo excelente na presença de Deus? Será que o que você tem vivido na presença de Deus é excelente, ou é resto que você tem apresentado ao Senhor? Ou é do que sobra que você tem apresentado ao Senhor? Diante das coisas que você diz que faz para Deus, e nós não fazemos nada.
por mais que você faça alguma coisa, por mais que você intente empreender alguma coisa para o Senhor, ainda é pouco diante de tanta coisa que Ele já realizou na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Glória a Deus. E aí, quando falamos no contexto do pecado, quando o pecado entra na nossa vida, ele pode existir das seguintes formas. Primeiro, nós temos nojo dele, nós lutamos contra ele com pavor, com raiva, com ódio. Eu não peco e luto contra ele todos os dias. Nesse contexto, em segundo lugar, quando eu namoro com o pecado, aquele camarada que fala assim: eu não pratico, mas eu olho para ele de longe e eu desejo. Será que é pecado quando eu sair do culto, eu ir lá para a frente da igreja, onde está o palco do Chuva de Balas, e ficar lá como espectador, assistindo? Será que é pecado eu dar uma passeada lá de frente da Estação das Artes, aonde o frevo está comendo, aonde o forró está levantando poeira, mas eu estou aqui na igreja? Mas Deus não vai me ver. Ou então, como seria bom se no carnaval, se naquela balada, se naquele isso, naquilo outro eu fizer. E você fica namorando o pecado, e sabe quem é o mais interessado nisso? É o diabo. Ele quer que você vá para lá, ele quer que você avacalhe com o evangelho. Em terceiro, quando eu pratico calado, eu estou na igreja pecando e não confesso. Eu peco, eu pratico pecado, mas eu fico aquele caladinho, eu não incentivo, ninguém sabe do meu pecado. E nesta noite, moça, rapaz, Deus está chamando a mim e a você a uma responsabilidade. Está na hora de acordar e começar a tratar o pecado como algo que é sério na nossa vida. E aí também tem uma outra forma que o pecado age na nossa vida. Quando eu peco contra Deus, quando Ele entra na minha vida, e aí é quando eu peco, quando eu defendo, quando eu incentivo, quando eu motivo as outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando eu disse no início, o normal, ele está se transformando numa praga no nosso meio, em que muitas vezes nós oramos e não acontece nada. Num conjole como esse, só tem um rapaz que é crente, que não é crente ainda aqui nesta noite. Pelo menos só ele se manifestou. A igreja tinha que estar cheia de jovens que não são crentes. Nós temos amigos no Facebook, temos amigos na escola, temos amigos na faculdade, temos amigos no trabalho. E eu pergunto a você nesta noite: você orou por eles? Você convidou? Você jejuou para que eles estivessem aqui? E aí, sabe por que isso não acontece? Porque nós estamos convivendo com o pecado como se ele fosse uma coisa normal, como se fosse algo comum, como se fosse algo que faz parte do meu contexto. E a palavra de Deus nesta noite chama a minha e a sua atenção, meu irmão, a mudarmos de vida, a mudarmos de posicionamento diante do Senhor. Oh glória, nós precisamos tratar com seriedade o pecado na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que um avivamento nos fará tratar os pecados com seriedade. Por que isso, pastor? Por que isso então nesta noite? Mas é um culto de louvor, com fraternização de adoração. Para que haja quebrantamento no teu coração, tem que haver arrependimento. Se eu não confrontar você acerca do teu erro, do teu pecado, da tua conduta diante de Deus, que o pastor Jailson não sabe, que o irmão Judá não sabe, que os obreiros da igreja não sabem, que os teus pais não sabem, mas a palavra diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplando todas as pessoas debaixo do céu. Entenda nesta noite, meu jovem amigo, ouvinte da palavra de Deus nesta noite, o que Deus tem para realizar na sua vida é na contramão daquilo que o mundo diz que é certo para você. Aleluia. Quando um avivamento acontece na minha vida, eu começo a tratar o pecado com seriedade. Sabe por que isso acontece? Porque um novo nível de aproximação de Deus requer um novo nível de afastamento do pecado. Você vem para a igreja, você até chora, você fala em línguas estranhas, você até profetiza, mas quando você sai daqui, você começa de novo a pegar a capa velha do pecado, colocar em cima de você. E eu pergunto aqui para vocês pensarem: o que é que as pessoas têm pensado de vocês como crentes? O que é que as pessoas têm dito de vocês como cristãos? Qual é, repito,
o rótulo que as pessoas têm dado a você como crente. Cada passo que eu dou em direção às coisas de Deus, o pecado também se afasta de mim na mesma proporção. Deus considerava o pecado de Israel, sabe como? Como um ciclo menstrual de uma mulher, que era algo impuro, que era algo imundo. Está escrito em Ezequiel 36:17. E o pecado, querido, ele é o responsável pelas coisas ruins que acontecem com você. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós às vezes não conseguimos mensurar o poder ou a proporção que o pecado causa, o estrago que ele faz quando nós estamos engodados nas tentações e nos laços do inimigo. Nós não ficamos tristes com o pecado, ficamos tristes com as consequências que ele nos faz. Na hora que você está pecando, você nem se lembra do culto. Na hora que você está fazendo as coisas erradas, você nem se lembra da palavra do pregador. Mas aí depois, quando a tua ficha cai, aí já é tarde, acabou-se. Quando você peca, é que o diabo começa a martelar na tua mente. E aí, crentinho, você não diz na igreja isso? Você não diz que isso e aquilo outro quando você está cantando? E agora você está aqui pecando. Você pecou, você errou. E aí o adversário, que é o tentador, ele agora não é mais o tentador, ele é o teu acusador. Ele funciona, ele vai começar a agir de uma maneira diferente. E aí as coisas que envolvem a nossa vida como pecado, a preguiça, a fornicação, o adultério, a falta de dinheiro, a depressão e tantas outras coisas. Sabe por que isso acontece? Por causa do teu pecado. A tua preguiça de estudar, a tua preguiça de lutar pelo bom e o melhor que Deus preparou para você, a tua preguiça de lutar por uma porta de emprego. E aí fica na igreja: Senhor, abre a porta para mim. Larga a tua preguiça, vai acordar cedo. Para de ficar 2, 3 horas no Facebook. Prepara um currículo e sai no meio da rua entregando, que aí Deus vai começar a abençoar a sua vida. Vamos parar com essa conversa fiada. Mas eu sou um coitadinho na igreja. E aí quando está namorando também começa a fazer o que não deve, fazer aquilo que a palavra de Deus condena, e que pode arrebentar com a tua vida espiritual e a tua vida social também. Pastor, está tudo certo. Ou então o pastor é light, mas o meu pastor é tranquilo. Mas o teu pecado vai te matar. Viu, moça? Cuidado com os rapazinhos bonitinhos que gostam de somebody love no teu ouvido, para conseguir o que ele quer. Que aí depois que ele consegue o que ele quer, ele dá um chute em você e nunca mais quer olhar para a tua cara. E aí você fica iludida. Não, porque eu amo ele. Ele não te ama. Se ele te amasse, ele não faria isso que ele faz. Ou ele não diria para você, não desafiava você da maneira que ele tem desafiado você. Cuidado, porque o teu pecado pode destruir todos os teus sonhos, pode destruir tudo aquilo que você tem buscado e lutado da parte do Senhor para a sua vida. Cuidado. Eu não sei se alguém aqui viu esses dias, no Luciano Huck, fizeram uma festa para um câmera dele. E aí na entrevista lá, pastor Jailson, Luciano Huck tomou um susto, porque ele disse que era virgem, 30 anos de idade, virgem. E ele começou a rir. Você é virgem? Por quê? Ele disse: porque eu sou crente, eu sou evangélico, aleluia. E aí sabe o que acontece? Quando você se guarda, quando você foge do pecado, Deus começa a honrar você de uma maneira que você nem compreende. Calou a boca do apresentador, ele ficou sem ter mais o que dizer. Ei, moça, se guarde para o teu marido. Rapaz, não é tabu você abrir a boca na faculdade, no seu trabalho, onde quer que seja, e dizer que você é guardado para alguém que Deus preparou para você. E aí eu digo nessa noite aqui, com a minha consciência tranquila: me casei virgem, não sabia o que era muita coisa que alguém hoje avacalha na televisão. Nesta noite o Espírito de Deus está dizendo para você: tenha cuidado e trate o pecado como uma coisa séria na sua vida.
Quando você peca, você não pensa no seu pai, você não pensa na sua mãe, você não pensa no pastor, você não pensa na consequência do teu erro. E aí depois chega... Ou então o pai e a mãe são os últimos a saberem. Escutem aqui, moças, preste atenção. Teus melhores amigos são teus pais. É a tua mãe e o teu pai. Eles são os primeiros que devem saber daquilo que está acontecendo na tua vida. E o Espírito de Deus prendeu você aqui, ó. Não tenha medo não, são 9h15 aqui, mas tenha calma um pouquinho, eu vou chegar lá. Aleluia, você não está perdendo nada, ficando aí um pouco mais. Deus te prendeu aí para confrontar a sua vida e dizer: trate o pecado como algo sério, porque o que Deus tem para você é algo que vai influenciar a tua geração. Aleluia. Eu não posso confundir o pecado com o problema. Tem muita gente dentro da igreja, muito jovem dentro da igreja, confundindo o pecado com o problema. Você já parou para pensar que esse suposto problema que você está vivendo não é uma consequência por uns passos errados que você tem dado? Hein? Ai, pastor, mas quando eu estou aqui dentro da igreja, tudo fica bem. Mas quando eu saio daqui, ou então quando eu olho para o meu celular, ou então quando eu acesso lá a minha rede social, eu começo a me lembrar das coisas do passado, eu começo a ter desejo de pecar, eu começo a ter vontade de fazer uma série de outras coisas. Paulo disse quando escreveu aos Romanos: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ei, moça, Deus tem um plano para você. Ei, rapaz, Deus tem um plano para você. Chegue na presença de Deus dizendo: Senhor, mata a minha carne, mortifica a minha carne e me ajude a ser crente, declarando que o Senhor reina na minha vida. Oh, glória. E aí nesse mesmo primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, o que é que o pecado produz em nós? A exemplo de Saul. Primeiro, ele nos dá uma consciência diferente da de Deus. Por que eu não posso isso ou aquilo, achando diferente do que Deus acha? Sabe o que Deus disse? Deus usou o profeta Samuel, chegou para Saul e disse: Saul, mate todos os adversários, acabe com eles. Aí sabe o que ele fez? Deixou, diz o texto, que ele deixou que fosse guardado animais gordos, ovelhas gordas, um gado gordo, e não matou o rei Agag, que era o rei dos Amaleques. E às vezes o pecado na minha vida, ele me dá uma consciência diferente da de Deus. Escute isso aqui nesta noite, porque a Bíblia diz e está escrito que quem tem ouvidos ouça o que o Senhor diz à igreja. Preste atenção aqui nesta noite, moça. Quantas vezes você acha que o teu erro está em acordo com aquilo que a palavra de Deus diz para você, que é pecado, que é contra? Ei, rapaz, quantas coisas que você está fazendo, e se Deus te prendeu aqui, não é para o irmão que foi embora, é para você que ficou aqui. Quantas vezes a nossa conduta denuncia muitas coisas que nós achamos que na nossa consciência, no pecado, quando ele me alcança, ele começa a me dar uma consciência diferente da de Deus. Não tem nada não, deixa o rei vivo, deixa esses animais aqui vivos, vão servir. Em segundo lugar, sabe o que o pecado faz? Ele anestesia a pessoa a ponto de fazê-la pensar que não fez nada errado e ainda se exaltar. Saul fez isso. Saul achava que o pecado dele era normal, e ele ainda ofereceu, diz a Bíblia, o texto lá de 1 Samuel 15, que ele levantou altares e se autoexaltou, como quem diz aí a fala do povão, ele é o cara. Saul dizendo que ele podia, ele achou que poderia se exaltar pensando que estava agradando a Deus. E escute aqui, jovens, nesta noite, quando eu penso que estou me exaltando, Deus começa a me humilhar. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A Bíblia diz também que Deus dá graça aos humildes, mas Ele, porém, abate aos soberbos. Não pense que você, com seu nariz em pé, você vai chegar a algum lugar. Não quer falar com qualquer pessoa na igreja, não quer se relacionar com qualquer pessoa na igreja, acha que tem um rei na barriga. Ei, Deus vai te pegar. Não, olha o profeta Samuel,
está tudo tranquilo, nós destruímos os inimigos, tudo como o Senhor fez. Aí sabe o que aconteceu? As ovelhas começaram a fazer barulho lá, bé, bé, e aí as vacas começaram, mu, mu. Aí sabe o que o profeta diz? E o que é isso aí? Que mugido é esse? E aí, queridão, você não vai conseguir esconder o teu pecado por muito tempo. Você não vai conseguir esconder a tua conduta errada, contrária ao plano de Deus por muito tempo. Quando Samuel confronta o rei, ele diz: não fui eu. Aí é outra coisa que o pecado faz, nós transferimos responsabilidades. Quem era o comandante e rei sobre Israel? Saul. Ele era o responsável por tudo, Deus falou com ele. Sabe o que ele disse? Quando o profeta escutou o mugido lá das ovelhas e do gado, foram os soldados, profeta, foram eles que guardaram, e essas ovelhas aí, esses bois, vão servir para o sacrifício. Samuel, acho que na hora ficou irado. Pensa num cabra crente. Deus não se agrada de sacrifício de tolo. E começou, pá, a espada nele. Saul transferiu a responsabilidade para os soldados. E eu pergunto para você nesta noite: para quem você está transferindo a responsabilidade do teu erro?